Olá, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo do canal. Hoje nós vamos falar sobre benefícios de se trabalhar com um nicho de mercado. Antes de falar dos benefícios, eu vou falar um pouquinho sobre o que é um nicho de mercado. Então, imagina o nosso mercado pet, né? Todo mercado, ele é o mercado em si. Então, tem pessoas que estão interessadas em algum produto ou serviço do mercado. Então, ali nós temos todo o mercado. Esse mercado, ele se divide em algumas fatias. Nós temos a parte de alimentação, que envolve toda a venda de rações, petiscos e afins, né? Temos também a parte de acessórios, camas, roupinhas, todos os tipos de acessórios que a gente pode comprar, que não é referente nem a serviços e nem a alimentação. E temos a parte de serviços, que é onde entra toda a parte de veterinária, toda a parte do banho e tosa. Entra também a parte de dog walker, adestramento, tudo isso entra no mercado pet. E no mercado pet, no segmento de serviços, nós temos ali alguns nichos, tá? Vamos falar um pouquinho aí sobre parte veterinária e depois a gente vai para o banho e tosa. Vamos pegar um nicho de veterinária. Parte dermatológica, que é o que muitos cães acabam tendo problemas, né? Então, quem trabalha com a parte veterinário, que trabalha com a parte dermatológica, foi lá, fez uma especialização em dermatologia e atua nessa área, ele está trabalhando em um nicho. Por quê? Ele não está resolvendo todos os problemas? Não, ele está resolvendo um problema, que é a parte dermatológica. Tem outros profissionais que trabalham em outras áreas, ortopedia, cirurgia, enfim. Mas o veterinário que se especializou em dermatologia, ele está focado em um problema, resolver um problema do cliente dele, que é a parte dermatológica. Então, todos os cães que têm problemas de alergia, problemas de pele, eles vão procurar um especialista em dermatologia, ok? Na parte de banho e tosa, muito pouco acontece isso. A gente nota que o pessoal já está começando a entender que quando foca em um problema só, resolver um problema do nosso cliente, a chance da gente conseguir crescer fica mais fácil. Por quê? O nosso cliente, ele tem um determinado problema, é uma dor que ele tem, e a frequência que aquela dor ela acontece, ela vai estimular que ele pague um pouco mais, tá? Então, nós temos ali, vamos pegar, por exemplo, o segmento, o nicho de mercado de handstrip, tá? Não vamos pegar, não vamos focar uma coisa muito, não vamos pegar uma coisa assim muito profunda. Vamos pegar ali, contar uma história aqui de um pet que tem em Porto Alegre. Várias vezes eu já contei essa história aí. Tem um pet em Porto Alegre que a dona do pet, ela tinha bulldogs antes dela ter o pet, né? Ela tinha bulldog, ela criava mais para ela, não trabalhava com venda de bulldog, mas ela é fã da raça. E ela tinha muito problema com cola embutida. O que é a cola embutida? É o rabinho do bulldog. Normalmente os bulldogs, eles têm tanto bulldog francês quanto bulldog inglês, o rabinho deles ele começa a atrofiar, começa a entortar, e quando ele entorta, tem algumas partes ali que fica difícil da gente lavar. Então, quando isso acontece, aquela parte ali ela começa a criar assaduras, ela começa a criar fungos, bactérias, um monte de problema. E essa proprietária, ela tinha muito esse problema com os bulldogs dela.
ela procurou em vários lugares, ninguém oferecia, ninguém fazia vamos dizer assim, o trabalho direito, né? O que ela começou a fazer? Ela começou a pesquisar, conversar com criadores, começou a pesquisar tudo o que ela podia sobre aquela determinada raça ali. E ela descobriu como fazer a limpeza daquilo ali, como fazer a higienização de uma forma correta, que tipo de produto ela ia passar para evitar que essa assadura voltasse. Então ela começou a estudar muito e começou a fazer nos cachorros dela, óbvio. E os outros amigos delas, que tinham também bulldogs, começaram a ver que os cachorros dela estavam melhorando, a pele, tudo. Perguntavam para ela o que ela fazia. Ela, não, eu tô dando banho em casa, estudei, assim. E aí eles começaram a pedir para ela dar banho nos cachorros deles. E aí ela começou dando banho nos cachorros deles, e aí viu que aquilo ali dava para montar um pet relacionado a isso. Hoje, 80% dos clientes dela são bulldogs. Não que ela não trabalhe com outras raças, ela trabalha com outras raças, mas 80% dos clientes dela são bulldogs. Então, ela focou em um nicho de mercado, ou seja, ela resolveu um problema do cliente dela, e com isso ela conseguiu crescer de uma forma. Hoje, se chegar lá e perguntar dela quem é especialista em bulldog, todo mundo da região ali vai indicar ela. Por quê? Porque ela se tornou uma especialista. Ela começou de uma pessoa que não sabia nada, começou a estudar, se especializou naquilo e hoje ela só faz aquilo. Tá? Não só aquilo, né? Ela faz outras coisas também, mas ela é especialista naquilo ali. E quais são os dois benefícios de a gente ter um nicho de mercado, a gente trabalhar um nicho de mercado? O primeiro é a concorrência. Tá? A gente vai ter uma concorrência aí muito pequena para se trabalhar quando a gente trabalha com um nicho de mercado. E o segundo é a predisposição em pagar mais. Então, a pessoa que ela tem uma dor, que aquela dor ela é constante, que ela acontece várias vezes e com uma frequência grande, então ela tem uma predisposição a se livrar daquela dor ali, e para isso ela vai pagar um pouco mais caro. Então ela quer resolver aquela dor ali o quanto antes e ela tem essa predisposição de pagar um pouco mais. Então eu deixo para vocês aí a dica, né? Escolham um nicho de mercado, resolvam um problema do seu cliente, não precisa resolver todos. Apenas um problema, resolve aquele problema, estuda para resolver aquele problema, e muitas vezes aquele problema ali pode ser algo que você goste, de fazer. Por exemplo, a gente vê muitas pessoas aí que trabalham com penteados, que são especialistas em penteados. Tem gente que trabalha, por exemplo, com gatos. Se eu falar quem é que é especialista em gato no Brasil, provavelmente você vai pensar aí no Luciano Ribeiro ou no Val Santarém. São as duas referências que nós temos no mercado. Tem outras pessoas que trabalham? Tem, mas as duas maiores são esses dois aí, tá? Se a gente falar em hand strip, quem é que é especialista em hand strip? Luiz Renato e o Samuel Castro. Tá? São as duas referências que nós temos aí, tá? Das pessoas que trabalham muito com hand strip. Tem outras pessoas também, mas primeira coisa que vem na cabeça são esses dois aí, tá? Então, a melhor forma de você ser reconhecido pelos seus clientes é você trabalhar um nicho, ou seja, escolher uma dor do seu cliente. Faz uma pesquisa lá, provavelmente você já sabe qual as dúvidas, as dificuldades que o seu cliente tem, e passa a resolver esses problemas deles. Se você não sabe como resolver, pesquisa, estuda como resolver e começa a resolver esse problema aí, tá? Então, o vídeo de hoje era isso, tá? Espero que você comece a estudar um pouco mais sobre
determinados nichos e escolha aí qual o melhor nicho para você trabalhar, aquele que você mais se identifica, aquele que você mais gosta. Tá? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.